Olá, abençoados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz. Mais uma vez aqui passando por esse canal Haroldo Lira CE através do YouTube para dar prosseguimento aqui a nossas mensagens da obra maravilhosa de Deus, e pedindo sempre os amados aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o verdadeiro entendimento da obra de Deus. E abençoados, nós vamos dar continuidade aqui ao entendimento da palavra, do qual nós colocamos aqui como tema a verdade de Deus que os pastores transformaram em mentira, e que é a parte 3, e que eu estou levando ao teu entendimento de que nós os brasileiros, todos as pessoas nascidas após o ano 70, não fizeram parte nem da primeira aliança e nem da segunda aliança. E por que não dizer que a Bíblia não foi escrita para nós? Para nós quem, Lira? Para nós que nascemos depois do ano 70. Entende? E que toda a Bíblia, toda a manifestação de Deus foi para as pessoas existentes naquela geração, naquele período de tempo do mundo Aion, no período da lei, naquele século. Entende, abençoado? A primeira era o primeiro século da era cristã. Então, nós vamos continuar aqui, né? Lembrando para vocês que ninguém pode falar uma coisa com relação à palavra de Deus sem mostrar. Tudo que eu falar aqui, vocês têm que examinar a Bíblia, o capítulo e o versículo do qual eu estou citando. Entende, abençoado? Por exemplo, campanha da casa própria, não tem aqui na Bíblia. Então, isso é mentira, é engano. Campanha do tijolo da casa própria, não existe isso. Copo d'água depois da chamada oração, que também não existe. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito que em nós habita, ele intercede por nós, abençoado. Nós oramos sem cessar. E o que é orar sem cessar? É você adorar a Deus em espírito e em verdade somente. 24 horas com a mente em Deus, abençoado. Tu quer oração maior do que essa? Não precisa tu gritar, não precisa tu pular. Não precisa tu mentir e dizer que Deus está falando contigo, mentiroso. Então, abençoado, tudo que nós falamos, né? Tudo que um pregador fala, ele tem que mostrar na Bíblia, abençoado, e dar o entendimento. Não é pegar o que está escrito na Bíblia, inventar uma religião e mandar tu fazer as coisas. Você tem que dar o entendimento que tu é depois do ano 70 e que você já nasceu com tudo. Não é para tu praticar nada da Bíblia, abençoado. Senão tu vai estar criando uma religião. Entendeu, abençoado? Olha, vou ler para vocês aqui Jó. Vou ler para vocês aqui Jó 1 e 2 e o 5, te explicando, né, que todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus, né? Deus, ele já nos deu o entendimento do bem e do mal. E você não precisa ir para a igreja, não precisa ter ladrão, para você entender o que é o bem e o que é o mal. Por quê? Porque o teu entendimento espiritual, abençoado, já foi dado por Deus, e você já teve o conhecimento do bem e do mal. Que o evangélico, ele faz o mal, o pastor fica coisando aí as pessoas da igreja, e depois ele pegue em adultério e vai dizer que é o diabo dele que não existe, abençoado.
como acontece aí em todas as religiões, tanto a católica como a evangélica. E o que é isso, Lira? É obra da carne, abençoado. É o teu diabo que está ao teu derredor. O diabo que está ao teu derredor, o Satanás, é a tua carne, que faz com que você faça as coisas, né? E você não quer assumir e vai botar a culpa no diabo do pastor, que não existe. Não existe diabo como espírito, abençoado. Existe diabo como criatura. Essas religiões, esses religiosos que estão aí fora. Isso aqui é o diabo, Satanás, que é o opositor, é o acusador. É o estado de espírito mal, que pega a verdade de Deus e transforma em mentira só para te roubar, porque o Deus dele é o ventre. Então eu quero te mostrar aqui, né, que Jó, que todos os eleitos de Deus, eles foram justificados somente por fé. Na época de Noé, não existia Bíblia, abençoado. Não existia igreja. Na época de Abel, não existia Bíblia. Na época de Abraão, não existia Bíblia, abençoado. Na época de Jó, não existia Bíblia. Entendeu, abençoado? E eles foram justificados. É por quê? Pela fé, abençoado. Pela fé, só pela fé. É só pela fé, abençoado. Não é pão, não é suco, não é macumba. Então, olha, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Quem foi o pastor, o canela de fogo? Quem foi o desgraçado chamado teólogo que pregou para Jó, que fez com que Jó desviava do mal? Porque para o evangélico, para ele desviar do mal, ele tem que ir para o tumulto, que eles chamam de culto. Ele tem que ter igreja, tem que ter pastor, tem que ter engano. Então, abençoado, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Não existia Bíblia, abençoado. Quem foi que pregou para ele, abençoado? Para Jó? Ninguém. Ninguém, porque nós já somos filhos de Deus, eleito por ele desde antes da fundação do mundo. E ele já nos deu entendimento do bem e do mal, abençoado. 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí, aqui do 2, eu vou pular para o 5, somente para te dar o entendimento, tá? Para você saber o engano que tem aí fora com essas macumbas denominadas de igreja, todas elas. E que não pregam as grandezas de Deus. Esse Deus aí deles não existe. Esse Deus aí foi um Deus que ele inventou, abençoado. Tudo aí nas igrejas é coisa inventada pelo homem, abençoado. São doutrinas de homem que não tem Deus, abençoado. Não tem Deus. Não é esse Deus aí, abençoado. O da Bíblia, nem Bíblia não tem aí. Então, olha, Jó 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, olha, preste atenção, tu tá vendo, né, que na época de Jó não existia Bíblia. Na época de Jó não existia Bíblia, abençoado. Nem na época de Abraão não existia Bíblia. 770 anos depois de Abraão é que veio Moisés e começou a escrever a Bíblia. Então, Jó, quem foi que pregou para Jó, para ele fazer holocausto para Deus, pensando ele que os filhos dele tinham blasfemado, tinha pecado contra Deus? Ninguém. A própria consciência dele, de Jó, que essa consciência está em nós, abençoado.
Só que em vocês não está ativada. Porque vocês não servem Deus em espírito. Vocês servem aos homens. Vocês servem a tua igreja. Então, você vê que esse negócio de fazer holocausto, de fazer sacrifício, né? Isso fazia parte da cultura deles lá, dos judeus. Não tem nada a ver com essa macumba que se prega aí fora, mandando tu fazer campanha, mandando tu dar dinheiro. Tudo isso daí é assalto. Entendeu? Que vocês ainda não entenderam. Então, abençoado, continuando aqui, te levando ao entendimento, dizendo que a Bíblia não foi escrita para você e que é para você ler só para ter o entendimento, porque se você entender, abençoado, que a Bíblia foi escrita para você, você vai querer fazer, né? Você vai querer fazer aquilo que nunca foi para tu, abençoado, e que não é mais para ninguém. Entende? Você vai criar uma religião e aí dentro dessa religião tu vai querer se batizar nas águas. Tu vai querer dar dízimo, tu vai querer subir monte, descer monte. Tu vai querer ter a tua igreja, o teu pai na fé, o teu Deus, que é exatamente o que acontece com a chamada igreja aí fora. Abençoado, a Bíblia é um jornal vencido, abençoado. Toda a Bíblia, ela virou história. E é para tu ler, para você ter o entendimento somente. Para você entender que quando tu nasceu, a Bíblia inteira já tinha se cumprida. E que você já nasceu com tudo. Só isso, mais nada. Então, olha, Hebreus 11:8, tentando levar o entendimento de vocês, né? Que a Bíblia não foi escrita para nós, que a Bíblia foi escrita somente para os judeus, para os hebreus, tanto a primeira aliança como a segunda aliança, como eu já expliquei para vocês lá em Jeremias 31, do 31 até o 34, e Salmo 147, e que a Bíblia foi escrita somente para os judeus. E o gentio daquela geração, né, que nós nunca fomos gentio, abençoado. Nós não somos gentio. O gentio era o incircunciso. Nós nunca fomos incircuncisos. Quando nós nascemos, não existia mais lei, abençoado. Não existia mais lei. Existia Cristo em nós. Entendeu? Então, a primeira aliança e a segunda aliança, só quem entrou nessas alianças foram os judeus, porque a primeira eles anularam, então se fez necessário fazer uma nova, onde Deus perdoou todos os pecados dele, a transgressão da lei. Entendeu, abençoado? E o gentio daquela geração? Paulo, o mistério que estava oculto de toda geração, que era exatamente viver por fé. Os gentios, eles já estavam justificados e não sabiam. E que eles estavam aguardando somente ter o entendimento e aguardar a volta dele para a transformação dos corpos, dos espíritos, abençoado. Não é esse corpo. Esse corpo aqui vai para o inferno, para a sepultura, para o ágil. Entendeu? Sheol. Que em tudo teu cão guloso, ele te engana. E quando a gente fala, você diz que é mentira. Por quê? Porque se acostumou com a mentira. E a verdade você não aceita. Hebreus 11:8. Olha, continuando aqui, né? Que os antigos não necessitaram nem da primeira aliança e nem da segunda aliança. Eles foram justificados pela fé. Entendeu, abençoado? Todos eles foram justificados pela fé. Todos eles que morreram antes do ano 70. Olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então, olha, tu tá vendo aqui que Abraão, né,
ele foi justificado pela fé, abençoado. E que ele morreu na esperança da glória. Qual é, Lira, a esperança da glória? A transformação dos corpos. A transformação dos corpos que estavam presos no ágio, na sepultura, no inferno, e que necessitaria ainda do cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, onde ele, Jesus, Deus, ele ia vencer a morte. Que morte, Lira? A lei de Moisés, abençoado. A morte da Bíblia, do qual Deus disse que era o último inimigo a ser vencido, era a lei de Moisés, abençoado. A queda do templo, a religião, essa desgraça que está aí fora, que vocês estão lotando essas macumbas. É isso. Então, olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. 9, é até o 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Olha, presta atenção. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, abençoado, qual era a cidade que ele aguardava? Qual era a cidade? O paraíso, abençoado. O paraíso. Essa é a cidade. Entende? E que ele, Abraão, ele não precisou nem de primeira aliança e nem de segunda aliança e nem tão menos da Bíblia, que não existia, abençoado. Não existia. Então, Abraão, ele não precisou da primeira aliança e nem precisou da segunda aliança. E por que, Lira? Porque Abraão, ele foi justificado pela fé, abençoado. Como nós não precisamos nem da primeira, nem da segunda e nem da Bíblia. Nós precisamos de quê? Do entendimento. E nós lemos a Bíblia para quê? Somente para ter o entendimento e não para aplicar. E não para inventar empresa para roubar, que é o que acontece aí fora. É para você ler para ter o entendimento que a justificação de Deus foi somente pela fé e é no Espírito, abençoado. É o único Filho de Deus, são os eleitos por Ele desde antes da fundação do mundo, que são os Espíritos e que estão aqui numa participação de carne e sangue, como já teve Deus, como Jesus de Nazaré. Entendeu, abençoado? Nós somos filhos de Deus, abençoado, no Espírito. Eu, Haroldo Lira, sou filho do seu Dácio, que casou com a minha mãe e nasceu essa beleza aqui, abençoado. Entende? E os filhos de Deus são os Espíritos, que são embaixadores de Cristo, que tem um tempo determinado aqui, abençoado. Nós temos data de vencimento. Nós quem, Lira? Os Espíritos, para voltar para lá, da onde veio. Então, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em terra com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, essa cidade, né, do qual Abraão morreu aguardando, era o quê? Essa cidade do qual Abraão morreu aguardando, né? É a pátria, abençoado, da qual nós já estamos. A pátria celestial, que aí eles ainda estavam aguardando.
ainda viria ainda a Bíblia, ainda viria ainda a primeira, a segunda aliança, ainda viria a consumação do século para poder os filhos de Deus ter acesso à pátria. Entendeu, abençoado? Então, espero que vocês tenham entendido aí, né, abençoado? Vou te falar agora, Filipenses 3:20, ó, falando da pátria da qual eu te expliquei, que Abraão morreu, esperando essa pátria, e que nós, né, já estamos na pátria. Nós já viemos da pátria, abençoado. Nós, como nós já somos depois da escatologia consumada, né, e hoje estão morrendo pessoas e nascendo pessoas, estão vindo espírito da pátria. Deus está enviando filhos da pátria para cá, para se revertir de carne e ter uma participação comum de carne e sangue, como nós estamos tendo. Então, olha, deixa eu te explicar. Todo dia Deus, ele arrebata seus filhos. Arrebatar é puxar com força, levar para si. Cada vez que morre uma pessoa e é um embaixador de Cristo, é um eleito de Deus, esse espírito está voltando para casa, abençoado. E toda vez que nasce uma criança e que Deus escolheu essa pessoa para ser embaixador de Cristo, então ele envia da pátria para cá um filho dele, um espírito, que se reveste da carne dessa criança que está nascendo e que tem uma participação comum de carne e sangue aqui, com prazo de validade, com tempo determinado. E isso vai ser para sempre, abençoado. Que o teu pastor está esperando o mundo se acabar. Esse mentiroso, esse cão guloso, esse analfabeto, esse ladrão que só pensa em dinheiro. Abençoado! Eclesiastes 1:7. Geração vai, geração vem. Porém a terra permanece para sempre. A terra permanece para sempre, pastor. Deixa de fazer medo do povo, infeliz. Então, abençoado, Filipenses 3:20, olha. Pois a nossa pátria está nos céus. Então, Paulo está pregando aqui, não é para mim, abençoado, e não é para tu. Quando nós nascemos, nós já viemos da pátria, abençoado. Por quê? Porque isso aqui já está com mais de 2000 anos, abençoado. Que já aconteceu. Entendeu, abençoado? É a mente de Cristo ativada, tem que pensar, abençoado. Não é fogo na mão, não é fogo no pé, não é fogo no cabelo. Não é fogo todo, abençoado. É entendimento, abençoado, entendimento. Olha, pois a nossa pátria, por que Paulo está falando a nossa pátria? Porque Paulo está se incluindo, abençoado. Paulo está falando com os filipenses, não é comigo, não é contigo. Mais uma vez, nós não existia. Isso daqui já tem quase 2000 anos, acorda. Deixa de dar ouvido ao teu cão guloso, o teu cãólogo, que é um analfabeto também, que não sabe de nada, estudou 6 anos para dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria. Entendeu? E o evangelho diz o quê? Que Deus é espírito. Como é que Deus é espírito, ô analfabeto? E pode ser um pedaço de pão, infeliz. Então, ó, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas. Então, deixa eu te explicar, abençoado. Deixa eu te explicar. Quando Paulo diz assim, olha, pois a nossa pátria está nos céus. Então, Paulo está dizendo a nossa, porque Paulo estava aguardando. Então, Paulo está dizendo que a nossa pátria, a pátria deles,
ainda estava no céu, e que eles aguardavam o Salvador, né? O Senhor Jesus Cristo. Por que, Lira? Porque ele estava antes do ano 70, e a escatologia se consumou no ano 70, que o teu ladrão diz que é mentira, é claro, que ele quer botar tudo pro futuro para te roubar até tu quebrar, se é que você não já quebrou. Então, ele manda tu aguardar uma coisa que já aconteceu, e tu fica igual aquele negócio, só boiando e não afunda, abençoado, nem com descarga, entendeu? Então, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ia voltar quando? Como um relâmpago, no ano 70. Entendeu, abençoado? E que seria naquela geração. Mateus 24, 34. Tudo não passará desta geração. Desta, não é esta. Esta dele lá, para nós, foi aquela. Analfabetozinho. Como é que olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta vocês ouvir doutor em teologia. Não adianta vocês ouvirem doutor em divindade. Não adianta vocês ouvir esses cães aí que te enganam descaradamente e que vocês dizem que esse homem está bradando, porque eles não vão pregar isso daqui nunca, abençoado. Nunca. Esta geração em Mateus 24, 34 foi aquela, a do ano 70. A primeira era aquele século e que é passado. E que esse teu Satanás, que é o opositor, ele bota tudo pro futuro. Pra quê? Pra te roubar, abençoado, pra te assaltar. Entendeu? E você com essa mente congelada, pior do que picolé, não consegue entender nada. Apaixonado pelo teu pastor, apaixonado pela tua igreja, apaixonada pelas músicas desses chamados evangélicos, do qual só chama Deus de mentiroso, só reduz Deus a nada. Meu advogado é o meu Senhor. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Abençoado, acorda, abençoado. Ele não vai fazer, ele já fez. É para tu viver por fé na obra dele feita em 7 dias, abençoado. Cai desse cavalo, querer fazer a obra de papai. Então Paulo diz aqui aos Filipenses, não é para mim, não é contigo, não está falando com nós. Paulo fala em Filipenses 3, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Qual seria o corpo de humilhação que Paulo está se referindo? Quando um eleito de Deus morria antes do ano 70, o corpo, o homem exterior, a carne, se transformava em pó, entende? Ia para o inferno, ia para o Sheol, para a sepultura. E o espírito ficava preso lá, ficava preso no ágil, aguardando a volta dele, para esses corpos serem transformados, serem glorificados, igualzinho dele. E nós não vamos passar por nada disso, abençoado. Porque nós somos depois de tudo isso já feito, depois da morte ter sido vencida. Então, os nossos corpos, eles já estão glorificados. O nosso corpo que habita em nós é igualzinho dele, de Deus, abençoado. Já está glorificado. Falta só voltar para casa. Entende, abençoado? E que é para tu viver por fé. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você não pode pegar isso daqui, né? E dizer, olha, ele vai vir transformar o nosso corpo, como o teu pastor prega. Por quê? Porque Paulo não está falando comigo nem contigo, abençoado. Paulo está dizendo, transformará o nosso corpo. Qual corpo, Paulo? O corpo de Paulo e os filipenses que viviam naquela geração, naquela época. Não tem nada a ver com nós. Aqui ele está se incluindo, Paulo, abençoado. Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então deu, né?
Deus é dono de todas as coisas, abençoado. De tudo. Aquele Espírito, antes dele nada existia. E ele fez existir todas as coisas que tu quer dar dinheiro para ele. Esse dinheiro já é dele, abençoado. Esse dinheiro já é dele. Como é que tu quer dar nada para ele? Tu não tem nada. Tudo é dele. Tu tá dando é pro teu ladrão que tá rico, abençoado. É fazenda, cavalo, boi, chapéu grande, emissora de televisão, de rádio no mundo inteiro. Entendeu, abençoado? Então, para terminar aqui, olha. Para terminar aqui, Colossenses 1:24. Já está passando da hora. 30 minutos, mas eu vou ler, tá? Colossenses 1:24. Olha. Falando aqui da nova aliança, da qual nós não fomos incluídos, da qual não foi para nós. Entendeu, abençoado? Colossenses 1:24. Agora, que é Paulo, tá? De novo. Aqui é Paulo levando o teu entendimento, abençoado, para tu pensar, para tu raciocinar. Olha, aqui é Paulo falando com os colossenses. Como eu falei para vocês, né, ontem, e vou falar de novo, todas essas 14 cartas de Paulo têm um destinatário. E no caso aqui são os colossenses. Não está falando comigo, não está falando contigo. Nós não existia. Isso daqui é antes do ano 70. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, Paulo está falando com os colossenses que existiam naquela geração, na época dele. Olha, agora me regozijo no meu sofrimento por vós. Vós quem? Os colossenses. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, falando do Paulo homem, né? A favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo, ele estava numa missão a favor do corpo de Cristo, que é a igreja, que o teu pastor diz que é um pedaço de pão, que vocês evangélicos diz que é um pedaço de pão, e que vocês não aceitam isso daqui. Entendeu? Vocês vão morrer dizendo que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, e vocês dizem que são crentes, e vocês dizem que aceitam Jesus, mas o evangelho vocês não aceitam. A obra de papai, né, que tu diz que faz, tu não aceita, abençoado. Vou ler de novo para ver se tu cria vergonha na cara e deixa de comer pão dizendo que é o corpo de Cristo. Olha, Colossenses 1:24. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, abençoado, que é você, que sou eu, que aqui Paulo está falando com eles lá que existiam, que já eram o corpo de Cristo. 25, da qual o quê? Da igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a disposição da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. A vosso favor de quem? Da igreja de Colossenses, abençoado. Deles lá. Não está falando comigo nem contigo. A vosso favor. É para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Paulo estava pregando a toda criatura daquela geração, né? O evangelho. Para quem? Para os gentios. Entende, abençoado? Então, Paulo aqui, ele está levando ao entendimento deles, que eles foram justificados só pela fé, e que eles não entraram na primeira aliança. Entende? E que eles não entraram na primeira aliança. Somente na segunda aliança é que foi revelado o mistério que estava oculto, e que Paulo está passando para eles terem entendimento somente, não é para fazer nada, é só para crer. Então, 26, até o 27. O mistério, acabei de falar para tu, olha, o mistério que estiver oculto
dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Aos seus santos quem? A eles lá, a eles que existiam, aos gentios que existiam, e que Paulo está revelando a eles. Entendeu, abençoado? 27, aos quais Deus quis dar a conhecer, olha, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo está levando ao entendimento dele, né, que esse mistério que estava oculto de toda a geração e que foi revelado a Paulo, para Paulo revelar a ele, ao gentio daquele tempo, daquela geração, não a nós, naquele tempo, o gentio existente, que estavam separados da comunidade de Israel. Então, Paulo está revelando a eles que Deus revelou para Paulo que o mistério que estava oculto de todas as gerações é que Cristo já estava nele, no gentio, que eles já estavam justificados. Eles abençoados. E nós já nascemos com tudo. Entendeu? Nós não precisamos de aliança. Não foi feita aliança com nós e não vai ter aliança com nós nunca. Então, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Você vê, né? Você vê que a mente da gente é ativada, né? Quando você está nesse sistema religioso aí, você não sabe de nada, abençoado. Você vive na mão desses homens, vivendo contra Deus. Essa é a verdade. Eu passei 40 anos aí, abençoado. Então, como esse mistério que estava oculto dentre todas as gerações era somente para os gentios existentes naquela geração, naquele século, Paulo aqui ele não fala mais nós. Por quê? Porque Paulo não era gentil. Paulo era judeu. Então, olha aqui o que Paulo fala, ó. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, ó, Cristo em vós, neles. Cristo neles. Cristo em vós. Por quê? Porque essa revelação era para eles, abençoado. Era para eles. Os judeus não. Os judeus, eles iam passar pelo juízo, somente eles. Cristo em vós, ó, a esperança da glória. Esperança por quê? Porque ele não tinha vindo. Entende? Então, todos eles estavam na esperança. E os que morriam na esperança. Esperança da glória. Qual era a glória? A transformação dos corpos. Ter um corpo glorificado, igualzinho ao dele, de Deus. Que nós já temos. Então, abençoado, você está vendo aqui, né? Isso aqui falando da nova aliança. Eu vou ler só para vocês aqui, Hebreus 12, para tu ter o entendimento aqui. De que a Bíblia aqui fala da primeira, fala da segunda, explicando bem direitinho para quem foi, e que nós não estamos inclusos aqui. Hebreus 12, 18 ao 24, ó. Falando também das alianças. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Falando de quê? Falando da primeira aliança. Falando da lei de Moisés, abençoado. O ministério de condenação e morte. Paulo está pregando a eles lá, aos hebreus, e está dizendo que eles não tinham chegado, não era na lei de Moisés. 19. E ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quanto o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocava o monte, será apedrejado. Isso daqui, né? Isso daqui é onde o teu pastor te mantém.
Isso daqui é onde a igreja te mantém. Isso daqui é onde os religiosos, para te roubar, te mantém aqui nessa aliança. Essa aliança que não foi para tu, nem essa e nem a outra, e nem a Bíblia, abençoado, foi para tu. Entende? E por que tu tá lendo, Lira? Exatamente para você saber que não foi para você, porque quando você nasceu, você já nasceu com tudo. Você não precisou de nada, precisou só crer, abençoado. E não é para mim ler a Bíblia não, Lira? É claro que é, abençoado. Mas é para tu ter entendimento, não é para tu praticar. Não é para tu montar a igreja. Não é para tu montar a igreja para roubar também, abençoado. Ser filhote desse ladrão aí, que é o que acontece. Ora, não tende chegado ao fogo palpável. Isso daqui é onde vocês estão, os evangélicos. Todas as religiões. Por quê? Porque vocês ficaram para trás. Vocês não andaram. Vocês estão estagnados num lugar só, sendo roubado, assaltado, enganado, abençoado. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Trevas escuridão, é falta de conhecimento, falta de entendimento. E ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes salavam mais. 20. Pois já não suportavam que eles eram ordenados. Abençoado, tu passa a vida inteira aí. Tu morre dando dinheiro para esse teu ladrão e não acontece nada, abençoado. Fazendo campanha, pegando envelope, abençoado. Pegando fogo no pé, fogo no cabelo, pegando fogo em todo canto, abençoado. E tu não consegue nada, nem pegar fogo. E você não consegue entender, abençoado? Pois já não suportavam que eles eram ordenados. Olha, até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. O famoso crente, ele não pode dizer nem um poxa. Se falar um poxa, meu irmão tá falando poxa, tá amarrado. 21. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, ó, que nem Moisés não aguentou mais, abençoado. Que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Então aqui está falando da lei de Moisés, da primeira aliança, que foi somente para um povo, somente para os judeus, e que eles anularam essa aliança. Por isso foi necessário uma nova aliança, mas somente para os judeus, somente para os judeus. E a segunda aliança também veio para pôr fim à primeira, abençoado. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Falando de quê? Falando do ministério do Espírito, abençoado. A Jerusalém celestial, a Israel celestial e as inconstáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos. Quem são os primogênitos? Os filhos de Deus, os espíritos, arrojados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos do justo aperfeiçoados. Nós já estamos aperfeiçoados, abençoado. É para tu entender, é para tu ler, para ter esse entendimento, que tu é depois de tudo isso acontecido. Tu não passou por nada disso. Não foi necessário. Porque, igualmente, Abraão não precisou de aliança. Abraão foi justificado por fé, todos os antigos. Assim como nós, que somos depois da escatologia consumada. E Jesus, o mediador da nova aliança, falando da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusavam ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. Nós quem? Eles lá. Eles, nós, Paulo está se incluindo. Os que nos devíamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por toda farei abalar não só a terra, mas também o céu. Isso daqui se refere à vinda dele no ano 70, que já aconteceu. Que o teu pastor manda tu esperar tudo isso.
Entendeu, abençoado? Então, abençoado, eu vou parando por aqui, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí alguma coisa. É, então, deixa eu, para terminar aqui, deixa eu te explicar uma coisa, né? Olha, tudo que foi feito na primeira aliança, né? Que era sombra, não era o real, né? Tudo que se fazia na primeira aliança estava oculto na segunda aliança e que foi revelado a Paulo. Entendeu, abençoado? E foi revelado para quem? Somente para eles, para aquelas pessoas que existiam naquela geração. E nós, quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo. Não é para você fazer nada, é para você crer. Não é para tu ter igreja, não é para tu ter pastor, não é para você obrigatoriamente se reunir como igreja. Você não é obrigado a nada, abençoado. Vai cuidar da tua mãe, do teu pai, entendeu? E crendo na obra de Deus consumada em 7 dias somente, que ele já fez todas as coisas, e é para você viver por isso. Graça e paz.